Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Hoje nós introduziremos o conceito de sistemas de partículas e vamos trabalhar centro de massa. Então vamos lá. Sistemas de partículas. O que é um sistema de partículas? O sistema de partícula é entendido como um conjunto de partículas que compõem um sistema mecânico, onde cada partícula pode conter uma massa m, ou seja, cada partícula, se a partícula é pequena, ela contém uma massa pequena m. Um exemplo disso a gente pode citar um conjunto de átomos num recipiente. Pensar num gás. Um gás é um sistema de partículas. Mas não só num gás. Um corpo extenso. O que é um corpo extenso? Um corpo que o tamanho não é desprezível. A gente pode imaginar esse corpo sendo formado por uma grande quantidade de partículas que o compõem. Por exemplo, imagina que eu tenho um corpo assim. Um corpo assim. Esse corpo tem um tamanho, tem uma forma, tem uma massa, mas eu posso imaginar esse corpo como sendo formado por uma infinidade de partículas aqui, ou uma infinidade exagero, mas um número muito grande delas. Partícula 1, partícula 2, 3, 4, 5, ó. Essas partículas individualmente elas têm um comportamento, mas elas estão interagindo uma com as outras, formando o corpo em toda a sua extensão. Então isso aqui é dito corpo extenso. Então isso aqui é um corpo extenso, formado de várias partículas. Se você imaginar as partículas como átomos, você tem pelo menos um molde de átomos aí, brincando em um corpo relativamente pequeno. Então, está aí o corpo formado de muitas partículas. Mas se essas partículas estão ligadas entre si, forma-se o que nós chamamos de corpo extenso. Até o momento, tudo que nós estudamos, a gente estudava partícula. Partícula era como se todo o corpo fosse um ponto. Agora não, agora a gente começa a olhar para um sistema de partícula, para corpos extensos. Corpos extensos que a gente vai estudar, além deles serem grandes, ou seja, formado por muitas partículas, eles serão indeformáveis na nossa análise. Então, esses corpos extensos indeformáveis é o que a gente chama de corpo rígido. Num corpo rígido, a distância entre duas partículas que o compõem permanece constante no tempo. Então, se eu escolho duas partículas, esta e esta aqui, essa distância não muda. Quando esse corpo se movimenta, quando esse corpo gira, ela é constante, querendo dizer que esse corpo não se deforma. Então, ele é um corpo rígido. Então, o estudo de sistemas de partículas começa a entrar na análise de corpos rígidos. Mas a gente, até falar do corpo rígido propriamente dito, a gente vai galgar ainda algumas etapas. Então, vamos lá. Toda vez que um sistema é formado de muitas partículas, como esse que eu fiz aqui, vamos fazer um menorzinho aqui, ó. Esse sistema, vamos colocar algumas partículas nele. Ó, imagina esse sistema formado de muitas partículas aqui. Todo esse corpo, quando a gente estudou as leis de Newton, a gente considerava o corpo inteiro como se fosse uma partícula. Bom, se funcionava. Se eu considero o corpo inteiro como se fosse uma única partícula, qual dessas partículas aqui representa o corpo todo? Talvez esta, ou esta, ou esta. Mas pode ser que não seja nenhuma. Existe um ponto que a gente vai chamar de centro de massa do corpo.
centro de massa. A gente abrevia por CM. O centro de massa é um ponto, como se toda a massa do corpo estivesse ali naquele ponto. E quando eu analiso o comportamento daquele ponto, isso me dá informação sobre o comportamento do próprio corpo. Então, se eu pensar num sistema de coordenadas, por exemplo, XY, eu posso considerar esse sistema de coordenadas aqui, ó. Esses eixos seriam os eixos, e aqui, neste ponto, seria o centro de massa do meu sistema. É como se todas essas partículas estivessem aqui. E a soma da massa do corpo é a soma das massas de várias partículas. Se eu somar a massa da partícula 1, mais a massa da partícula 2, mais a massa da partícula 3, mais até a massa da 10ª partícula, isso me dá a massa total. A massa total do meu sistema. É como se todas essas partículas estivessem, todas elas existindo nesse ponto. Esse ponto caracteriza o centro de massa do meu sistema. Então, centro de massa corresponde a um ponto representativo de toda a massa do sistema. O centro de massa se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nele, e todas as forças externas ao sistema atuassem exclusivamente sobre ele. Então, se eu tenho um corpo aqui, ó, vamos imaginar ele formado de várias partículas. É um sistema de muitas partículas. Nesse sistema, imagine que o centro de massa esteja aqui, por exemplo, que é um ponto que vai representar onde toda a massa do sistema se localiza. Então, imagina que o centro de massa esteja aqui, ó. Aqui é o Y, aqui é o X e aqui é o centro de massa. Então é ali que está o centro de massa do meu sistema. Quando a gente tratava o corpo como uma partícula, a gente no fundo só estava olhando para o centro de massa. Quando eu aplico uma força nesse sistema, é como se a força estivesse agindo no centro de massa. Como se forças externas agissem apenas no centro de massa. Eu não estou vendo o tamanho do corpo, a forma. Então, vai ser importante a gente aprender a calcular como se localiza esse centro de massa. Quando você joga um objeto, por exemplo, isso aqui é um bastão sendo arremessado, numa fotografia estroboscópica, uma fotografia que tem flash múltiplo, então ela vai pegando em cada instante uma foto do corpo e sobrepõe. Então esse aqui é um bastão, ele está rodando aqui, ó. Ele vem, roda, roda, roda. Então, tá aqui. Mas esse bastão tem um centro de massa. Na verdade, olhar para o movimento desse bastão é olhar para o movimento do centro de massa dele. E o centro de massa do bastão descreve um arco parabólico. Ó. A gente sabe que todo corpo arremessado na superfície da Terra descreve uma trajetória parabólica. Ah, mas esse bastão foi rodando, foi. Mas o centro de massa dele descreve exatamente a trajetória parabólica que a gente espera. Então, quando a gente olha para o centro de massa, a gente tem informação sobre o sistema. E tudo que nós estudamos até agora, sem falar em centro de massa, o que a gente estava olhando de fato era para o centro de massa. E como que a gente calcula centro de massa? O nome já diz tudo.
Imagine dois corpos aqui, ó. Um corpo maior e um corpo menor. Eu vou falar que esse corpo aqui tem uma massa M1 e esse tem uma massa M2. As massas são diferentes. Suponha que M1 seja maior que M2, como está no desenho ali. O centro de massa, ele é um ponto que vai representar aonde que toda a massa do sistema está. Esse ponto é calculado pela média aritmética ponderada das coordenadas em relação à massa. Ou seja, o fator de ponderação é a massa. Como que eu calculo média aritmética? É soma e divide pelo número de medidas. Como que eu calculo média aritmética ponderada? Eu multiplico cada medida pelo seu peso e divido pela soma dos pesos. Se o fator de ponderação aqui é a massa, então o peso aqui é a massa. Então, como é que eu calculo a coordenada x do centro de massa entre esses dois corpos? O x do centro de massa entre esses dois corpos vai ser a massa 1 vezes a coordenada do primeiro corpo, mais a massa 2 vezes a coordenada do segundo corpo, dividido pela soma das massas, que é o fator de ponderação, aqui é o peso. Isso me dá o centro de massa desse sistema. É claro que, se eu estou usando a massa como fator de ponderação, o centro de massa vai estar mais próximo do corpo de maior massa. Então, entre o M1 e o M2, o centro de massa é esse cara aqui, ó. Está mais perto do M1 do que do M2. Então, está aqui. Se eu aplicar uma força neste sistema aqui, esse sistema tende a girar em volta do centro de massa, ó. Se eu aplicasse essa força aqui, esse sistema tenderia a girar assim, ó, para cá. E se eu aplicasse uma força exatamente sobre o centro de massa, esse sistema tenderia a se deslocar em linha reta. Esta linha que vocês estão vendo é a linha que liga o centro de um corpo ao centro do outro. Então, a coordenada do centro de massa é dado pela média ponderada das coordenadas em relação à massa. Então, no centro de massa, suas coordenadas são calculadas pela média aritmética ponderada pelas massas que compõem este sistema. Então é só calcular. Se eu te dar dois corpos de massa e as coordenadas dele, calcula a média ponderada em termos da massa, que você vai ter a coordenada do centro de massa. Para um sistema com muitas partículas, de massa M1, M2, M3, a gente vai ter a coordenada do centro de massa M1x1, mais M2x2, mais M3x3, mais até MNxN, dividido pela soma das massas. Ora, como é que eu represento este produto somado? Por um somatório. O que é um somatório? É aquilo que representa uma soma. Se é um produto, massa vezes posição, então eu faço massa vezes posição. Para indicar como que esse somatório varia, eu coloco um índice I aqui, ó. E aqui é massa I, posição I. Esse I, ele pode variar de 1 até a enésima posição. Então, é o que está aqui, ó. Este somatório MIXI representa esta soma de produtos aqui, ó. E na parte de baixo? Na parte de baixo eu tenho as massas. Como é que, se eu estou somando massa, eu vou representar por um somatório? Somatório, essa é a letra grega sigma maiúsculo, deitada aqui, ó. Essa letra grega. Sigma corresponde ao nosso S. E a palavra soma começa com S, por isso que ele foi escolhido. Então esse é o somatório dessas massas. Como eu só estou somando massa, eu vou colocar M aqui.
Para indicar que a massa está variando, eu coloco o índice I e o índice I aqui. Se eu quiser, eu posso ainda falar que o índice I varia de 1 até N. Então, quando o índice I for 1, é M1. Quando o índice I for 2, é M1 mais M2. Quando o índice I for 3, é M1 mais M2 mais M3 e assim sucessivamente. Então, isto aqui eu vou representar por um somatório das massas. Ó. Ora, mas se eu somar todas as massas, me dá a massa total do sistema. Então, esse somatório aqui corresponde à massa total do sistema. Então, eu posso trocá-lo por M. Ou seja, coordenada do centro de massa vai ser somatório de MI e XI pela massa total. Isso aqui me dá a coordenada X do centro de massa. É óbvio que se eu estou num sistema de coordenadas cartesianas ou coordenadas triortogonais, eu também vou ter um Y para o centro de massa, que eu vou calcular igualzinho. É somatório de MI, YI pela massa total. E se eu tiver em 3 dimensões, eu vou ter uma coordenada Z para o centro de massa, que é somatório de MI, ZI sobre a massa total. Então, assim eu determino as coordenadas do centro de massa de um sistema. Olha só, dado dois corpos, um de massa M1 e outro de massa M2, e pelo tamanho aqui da figura, a gente está supondo M1 maior que M2. Eu tenho o centro de massa desse sistema, ele vai estar mais próximo de M1 do que de M2, já que é ponderado pela massa. Então, quem tem mais massa atrai o centro de massa para perto de si. Então, o centro de massa vai estar mais perto de M1 do que de M2. Passei um eixo X aqui, ó. Então, esse é o X do centro de massa. Se eu colocar o Y, veja, o sistema de coordenadas é arbitrário, eu escolho o meu referencial. Se eu colocar o Y na primeira massa, como é que eu dou a coordenada do centro de massa aqui? Eu escolhi, estou colocando meu referencial aqui. Então, a origem, o 0 é aqui. Se o 0 é aqui, o X do centro de massa vai ser essa posição, e a posição do corpo 2 é x2. A posição do corpo 1 é x1 igual a 0. Ó. Eu escolho, é arbitrário. E para o y, a coordenada do centro de massa dá 0, quando eu coloquei ele aqui. Essa distância entre o corpo 1 e o corpo 2 eu estou chamando de D. Então, veja, quem é a coordenada x do centro de massa? Ela é o somatório de MI, XI por M. Passo esse M para cá multiplicando, eu vou ter isso aqui. M vezes X do centro de massa é igual ao somatório de MI e XI, ou seja, é igual a M1 X1 mais M2 X2 e assim por diante. É o que está escrito aqui. Ó. Massa vezes X do centro de massa, M1 X1 mais M2 X2. Como eu só tenho dois corpos, então eu paro no índice 2. Agora, qual é a coordenada nesse sistema de referência que eu adotei? Qual é a coordenada x1 da massa 1? x1 está no 0. Então eu ponho 0 aqui. Qual é a coordenada de x2? É D. Então eu coloco D aqui. Fazendo essa conta, isso aqui dá 0. Então M vezes X do centro de massa é M2D. Então, X do centro de massa é M2 sobre Emão vezes D. M2, quem é a massa total? É a soma das massas, é M1 mais M2 vezes D. É assim que você calcula a coordenada do centro de massa desse sistema aí. Vamos analisar algumas condições com relação à massa. Se eu mudar essas massas aqui, como é que a coordenada x do centro de massa se comporta?
Então tá aqui, olha. A distância D. Vamos considerar, ó, vou colocar meu zero aqui, x1 igual a zero. Então, se eu coloco zero aqui, olha, eu tenho aquilo que nós fizemos antes. M2D sobre M1 mais M2. Agora, vamos considerar que a massa do corpo 1 seja igual à massa do corpo 2. Essas massas são iguais. M1 é igual a M2, que eu vou chamar apenas de M. Então, M1 igual a M2, eu estou rebatizando isso de M. Então, é só colocar aqui, ó, M sobre M mais M. M mais M dá 2M. M por 2 vai ficar assim, ó. Então, ali a coordenada do centro de massa, vou fazer aqui. Vai ser M2, eu estou chamando de M, sobre M1, eu estou chamando de M, mais M2, eu estou chamando de M, vezes D. Então, a coordenada do centro de massa vai ser M, embaixo, M mais M, 2M, vezes D. Ora, M com M cancela, o X do centro de massa vai ficar D sobre 2. Ou seja, quando as massas forem iguais, o centro de massa está exatamente na metade da distância entre os dois corpos. Na metade da distância. Está aqui a conta. M com M cancela, dá D sobre 2. Então, se aqui é D, então quando as massas forem iguais, o centro de massa se localiza exatamente na metade da distância entre os dois corpos. Então, aqui é D sobre 2. Está aqui o centro de massa. Agora, vamos considerar a mesma equação. Só que agora, eu vou considerar a massa 1 muito maior do que a massa 2. Quando a gente usa esse muito maior, significa que a massa 1 é tão grande comparada com a 2, que a massa 2 é desprezível. Quando a gente fala desprezível, significa que se eu pegar a massa 1 e somar com a massa 2, como a massa 1 é muito maior que a massa 2 não faz nem cócega. Isso não muda, isso é aproximadamente a massa 1. Essa é a condição quando você fala que um é muito maior do que o outro. É como se você subisse numa balança dali de farmácia. Aí você sobe e está marcando 80 quilogramas. Aí vem um mosquito e pousa no seu ombro. Como a tua massa é muito superior à massa do mosquito, a balança não tem sensibilidade para pegar aquela variação de massa que aconteceu. Mudou a massa. Agora a massa total é tua massa, mas é do mosquito. Mas você vai ver que a leitura não muda, porque aquela balança, a sensibilidade dela é pequena. Então, quando uma massa é muito maior que a outra, ela não consegue ler a massa menor. Então, vai continuar dando os 80 quilogramas, mesmo estando um mosquito no seu ombro. Quando a massa M1 é muito superior à massa M2, a massa M2 é desprezível comparada com M1. Então, quando eu somo as duas, o resultado só dá M1. Então, ó, nesta soma aqui, M1 mais M2, o M2 desaparece. Ó. Isso aqui só fica M1 aqui embaixo. E a coordenada do centro de massa vai ser dada por isso. M2 sobre M1 vezes D. Então, a coordenada do centro de massa é quantas vezes M2 é menor do que M1, tá? Multiplicado pela distância. Ora, se o x do centro de massa, se o centro de massa tem coordenadas x do centro de massa, y do centro de massa e z do centro de massa, então eu posso criar um vetor posição para o centro de massa, que é dado por x do centro de massa i, mais y do centro de massa j, mais
Z do centro de massa, K. Que é o que está aqui, ó. Um vetor posição para o centro de massa. Ele vai ser escrito como somatório de MI, XI, I, mais somatório de MI, Y, I, J, mais somatório de MI, Z, I, K, dividido pela soma das massas, que é a massa total aqui. Então, eu posso definir um vetor posição para o centro de massa. Como assim? Algo desse tipo. Ó. Tem aqui um sistema de coordenadas. E eu tenho um corpo aqui, ó. O centro de massa, imagina que o centro de massa deste corpo fique aqui, ó. Então, esse centro de massa vai ter coordenadas. Vai ter um vetor posição aqui, R, do centro de massa. E esse R do centro de massa é X do centro de massa, I, mais Y do centro de massa, J, mais Z do centro de massa, K. Tá aí. Então, você tem 3 dimensões. E como que eu calculo X por aquele somatório? X do centro de massa é o somatório em I, MI, XI, pela massa total. É assim que se calcula. Então, está aqui o vetor posição do centro de massa, XI, YJ, ZK, para as coordenadas do centro de massa. Em outras palavras, eu posso dizer que o vetor posição do centro de massa é o somatório MI, RI, sobre o somatório de M. Então, eu posso escrever em termos do vetor posição mesmo, geral, para obter o vetor posição do centro de massa. Olha esse problema aqui, ó. Um sistema é composto por 3 partículas, conforme a figura. Eu tenho partícula de massa M1, partícula de massa M2 e partícula de massa M3. Determinar as coordenadas do vetor posição do centro de massa. Então, essas 3 partículas têm um centro de massa. Então, elas não estão alinhadas, esse centro de massa tem alguma região do espaço aqui, ó. Então, suponha que seja aqui. O que ele quer é as coordenadas desse vetor posição aqui, ó. Onde ele fala, a massa 1 é igual à massa 2 e vale 1 kg. E a massa 3 vale 2 kg. Então, aqui é o eixo x em metro, aqui é o eixo y em metro. Então, M1 tem coordenada 1, 0, M2 tem coordenada 2, 0 e M3 tem coordenadas 0, 2. Então, quem é o x do centro de massa? Somatório de MI, XI sobre massa total, que é M1, X1, mais M2, X2, mais M3, X3. Eu tenho 3 massas, dividido pela soma das massas para dar massa total. Estou pegando este sistema de coordenadas que o problema deu. Então, massa do corpo 1, 1 kg, vezes a coordenada x dele, 1 metro, mais massa do corpo 2, 1 kg, vezes a coordenada x2 dele, 2 metros, mais massa do corpo 3, 2 kg, vezes a coordenada x dele, o corpo 3, a coordenada x dá 0. Dividido pela soma das massas, 1 mais 1 mais 2. Fazendo essa conta, a coordenada x do centro de massa vai dar, aqui zerou, que dá 2 vezes 1, 2, aqui dá 1 vezes 1, 1 mais 2 dão 3. 1 mais 1 mais 2 dão 4. Então, dá 3 quartos.
fazendo esta conta, dão 0,75 metros. Então, a coordenada x do centro de massa vale 0,75 metros. E a coordenada y? Se calcula da mesma forma. Somatório de MI, YI pela massa total. Como tenho 3 massas, é M1, Y1 mais M2, Y2 mais M3, Y3 dividido pela soma das massas. M1 mais M2 mais M3. Então, M1, 1 kg. Coordenada Y de M1. Coordenada Y dele, como ele está no eixo X, a coordenada Y é 0. Mais M2, Y2. M2 é 1 kg. Coordenada Y para o corpo 2, como ele está no eixo X, é 0. Mais M3, Y3. M3 vale 2 kg. A coordenada Y dele é 2. Ó. Então, vezes 2. Dividido pela soma das massas, que é 1 mais 2, que dão 4 kg. Aqui zerou, que 2 vezes 2, 4 sobre 4. 4 sobre 4 dão 1 metro. Então, a coordenada y do centro de massa está dando 1 metro. Então, eu tenho a coordenada x, que é 0,75. Então, ela estaria por aqui. Ó. Se aqui é 1, 0,75 é aqui. Ó. E a coordenada y é 1 metro, que está aqui. Ó. Ali me define o centro de massa desse sistema de partículas. Se eu quero escrever o vetor posição do centro de massa R, é só escrever R do centro de massa é x do centro de massa I mais y do centro de massa J. Então, R do centro de massa é 0,75I mais 1J. Metro. Acabou. Se ele pedisse o módulo disso, você calcularia a raiz quadrada de 0,75 quadrado mais 1 quadrado. Então, assim a gente calcula o centro de massa de um sistema de partículas. Por exemplo, nós temos a Terra e temos a Lua. A gente costuma dizer que a Lua gira em volta da Terra, mas não é verdade. A Lua gira em volta do centro de massa do sistema Terra-Lua. E a Terra também gira em volta do centro de massa do sistema Terra-Lua. Se eu pego a distância que liga a Terra-Lua, de centro a centro, assim não? Se eu pego a distância que liga a Terra a Lua de centro a centro, como a Terra tem massa muito maior que a Lua, é natural que o centro de massa do sistema esteja muito mais perto da Terra do que da Lua. Pode acontecer dele estar até aqui dentro da Terra. Ó. Então, a Terra faz um bamboleio aqui, e a Lua gira em volta desse ponto. É assim que o sistema funciona. Para o sistema solar, nós temos o Sol gigantesco e aqui vários planetas. Vários asteroides, vários corpos, cometas. Tá aí. O centro de massa do sistema solar está dentro do Sol. Está lá dentro. Centro de massa. Aqui está o centro do Sol. Vamos calcular onde é que é o centro do Sol. Vou pegar um diâmetro aqui. Pegar um diâmetro aqui. O centro do Sol está por aqui. Ó. O centro de massa do sistema solar está por aqui. Ó.
Então, se eu calcular o centro de massa de todos, ele cai dentro do Sol. Por isso que a gente fala, os corpos giram em volta do Sol. Mas, na verdade, gira em volta do centro de massa do sistema. Olha esse exercício aqui, ó. Localizar o centro de massa da molécula de água representada na figura. Isso aqui representa uma molécula de água. A molécula de água, ela tem uma geometria plana angular. Ou seja, nós temos um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio ligados a ele, formando como se fosse um triângulo. Então, o formato da molécula de água é uma coisa assim. E aqui tem uma ligação de aproximadamente 105 graus, este ângulo que forma entre essas ligações. Aqui é o oxigênio e aqui são os hidrogênios. Essa distância é igual a essa. Tá? Ele quer o centro de massa da molécula de água. Onde que ele se localiza? Vamos ver aqui. Bom, ele deu já um desenho pronto. Então, vou fazer em cima. Repare que ele colocou o centro do oxigênio como centro do sistema de coordenadas. Ó. Tá aí. Para resolver esse exercício, algumas informações acabam sendo importantes. Primeiro, a questão envolvendo simetria da distribuição de partículas. O que é simetria em termos geométricos? É quando um lado passa a ser igual ao outro. Imagine que eu tenha um coração. Sabe? Se eu pegar uma linha, suponha um coração bem feito, tá? Se eu pegar uma linha aqui, ó, e passar por aqui, se o coração estiver bem feito, essa linha divide o coração em 2 partes iguais. A parte da esquerda, ela é idêntica à parte da direita, só que só está refletida, rotacionada para o outro lado. Mas ele divide isso em 2 partes iguais em relação a esse eixo. Esse eixo a gente chama de eixo de simetria. Eixo de simetria. Então, quando eu tenho sistemas de partículas cujas massas estão distribuídas de maneira igual em torno de um eixo de simetria, então, por exemplo, eu tenho uma partícula aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Se eu olhar para esse sistema, se ele estiver bem feitinho, óbvio, eu posso imaginar um eixo de simetria aqui. Ó. Ficou torto, né? Esse 4 teria que estar mais para cá. Mas eu tenho um eixo de simetria aqui. A distribuição da esquerda é igual à da direita. Então eu acho um eixo de simetria aí. O que a experiência confirma para a gente é que toda vez que você tiver um eixo de simetria ou um plano de simetria, que é um plano é uma fatia que corta em 2 partes iguais. O centro de massa se localiza sobre o eixo de simetria. Tá? O centro de massa se localiza sobre o eixo de simetria. Então, toda vez que você tem um eixo de simetria que distribui as partículas com massas iguais, tanto de um lado quanto do outro, o centro de massa vai ser encontrado sobre esse eixo de simetria. Sempre isso que nos mostra a experiência. Então, como eu tenho um corpo formado por partículas e o sistema de coordenadas é arbitrário, eu posso escolher, tente colocá-lo de tal maneira que
um dos eixos seja um eixo de simetria. Já facilita para você. Olha aqui, no caso desse exercício da molécula de água. O autor desse exercício aqui colocou a molécula de água, o sistema de coordenadas centrado no oxigênio. Ora, se eu olhar para o eixo X, ele é um eixo de simetria para essa molécula. Ele divide essa molécula em duas partes iguais. A parte de cima é igual à de baixo. Por quê? O hidrogênio tem massa 1 unidade aqui. O hidrogênio de baixo, massa 1 unidade. Esse ângulo é de 104 graus e meio. Dividiu ele ao meio, deu 52,25. Ele nem deu a distância aqui. Por simetria, se essa é 96 picômetro, então essa distância aqui também é 96 picômetro. Então, o eixo X é um eixo de simetria. E o que eu sei? Eu sei que o centro de massa se localiza no eixo X. Tá? Ele se localiza no eixo X. Se ele se localiza no eixo X, a coordenada Y é 0. Então, nem preciso calcular a coordenada Y, basta eu calcular a coordenada X. Eu já sei onde ele se encontra. Então, são informações importantes. Vamos resolver. O X do centro de massa, somatório de MI XI pela massa total. Y do centro de massa, somatório de MI YI sobre a massa total. Eu já sei que esse cara aqui é 0, porque se o centro de massa vai se localizar no eixo X, o correspondente em Y vai dar 0. Como que eu calculo? Coordenada X do centro de massa é a massa do hidrogênio 1 aqui, vezes a coordenada X do hidrogênio 1, mais a massa do hidrogênio 2, vezes a coordenada X do hidrogênio 2, mais a massa do oxigênio, vezes a coordenada do oxigênio, dividido pela soma das massas do hidrogênio 1 com o hidrogênio 2 com o oxigênio. Para o Y, a mesma coisa, só que eu vou trocar a coordenada X por coordenada Y. Ora, a coordenada X do oxigênio. O oxigênio está na origem. Então, a coordenada X do oxigênio e a coordenada Y do oxigênio é 0. Por quê? Porque o oxigênio está na origem do sistema. Aqui ele calculou as coordenadas para o Y. Tudo bem. Então vamos calcular também. Tá? Vamos acompanhar o raciocínio aqui que eu tirei do livro. Ele calculou, mas já de cara eu aviso, tem que dar 0. Então vamos ver. Ó, X do hidrogênio. Quanto que vale a coordenada X do hidrogênio? O hidrogênio está aqui, então é esta componente no eixo X que eu quero pegar. Ó. É a componente do eixo X. Então essa que eu vou traçar em rosa aqui. Ó. Essa coordenada em rosa é a componente X do hidrogênio. Ela está com este ângulo aqui. Ó. Então ela é esta distância cosseno do ângulo. Essa distância vale 96 picômetro. Cosseno, esse ângulo é metade do total, que é 52,25. Então, é 96 vezes cosseno de 52,25 graus. A coordenada X do hidrogênio está dando 58,8 picômetro. Coordenada X do segundo hidrogênio é igualzinha. Quando eu projetar o segundo hidrogênio aqui, ó, ele cai aqui também. Ó. Então, é essa mesma coordenada X. 96 vezes o cosseno do ângulo de baixo. O ângulo de baixo é menos 52, que vai dar os 58,8 picômetro. Coordenada Y. Coordenada Y do hidrogênio é a componente em azul. Ó. Ela está sem o ângulo, então é seno. É 96 seno de 52, que dá 75,9. E a coordenada Y do hidrogênio 2 aqui, ó, também é componente em seno, é 96 seno de menos 52,25, que dá menos 75,9. Então, eu tenho essas aqui. Quem é a coordenada X?
A massa do hidrogênio aqui é 1, vezes a coordenada x dele, 58,8. Mais a massa do segundo hidrogênio é 1, vezes a coordenada dele, 58,8. Mais a massa do oxigênio é 16, vezes a coordenada dele, que é 0. Dividido pelas massas, 16 mais 1 mais 1. Isso dá uma coordenada x por cento de massa de 6,53 picômetros. Coordenada y do centro de massa é M1 do hidrogênio, massa 1 do hidrogênio, coordenada do hidrogênio y, dá 75,9. Mais, do segundo hidrogênio, a massa é 1, vezes a coordenada dele, menos 75,9. Mais a coordenada do oxigênio, a massa dele é 16, a coordenada dele é 0. Dividido pela soma das massas. Ora, este produto é igual a esse, só que esse é negativo. Então vai ficar 1 menos o outro, que dá 0. Isso aqui dá 0. Como eu falei, coordenada do y tem que dar 0. Eu já sabia de antemão que ia dar 0 pela simetria. Então, se a gente é esperto ali, consegue enxergar a simetria, você não precisa, às vezes, ficar calculando isso. Numa prova, num trabalho, num concurso, você ganha tempo. Tá? Ah, professor, eu não enxerguei. Então, faça a conta. Aí não tem caminho, mas tem que fazer. Mas toda vez que tiver um eixo de simetria, o centro de massa tem que estar sobre esse eixo. Então, só tem a coordenada x do centro de massa. Ela vai estar a 6,53 picômetros da origem no eixo x. E se eu tiver uma distribuição contínua de massa? O que é uma distribuição contínua? É tanta massa que não dá para contar as partículas. Então, não dá para enumerar todas as partículas agora do meu sistema. Então, eu tenho muita ali. Como é que eu faço isso? Então, imagina um corpo formado, por exemplo, de 1 mol de partículas. Lembrando que 1 mol é da ordem de 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Não dá para contar uma por uma. É muita partícula. Então, eu não enxergo as partículas, eu enxergo o corpo como um todo. A brincadeira aí nesse caso é, pega esse corpo, ele tem um centro de massa, está localizado em algum canto, de coordenada do centro de massa, RCM. Pega um pedacinho desse corpo de massa ΔMI, que tem coordenada RI. E calcule o centro de massa deste pedacinho, as coordenadas do centro de massa para este pedacinho. Então, olha, se eu pegar a coordenada do centro de massa desse pedacinho, é somatório de xi ΔMI pela massa total. Mas para resolver um problema assim, o ideal é que esse pedacinho seja muito pequeno. Se ele for muito pequeno, esse ΔMI tem que tender a 0. Então, se eu aplicar um limite, e no limite, quando este somatório aqui com ΔMI, esse ΔMI tende a 0, o limite de um somatório é uma integral. A ΔMI tender a 0, então se eu tenho isso aqui, ΔM, ΔM tendendo a 0, isso nada mais é que uma diferencial de m, um dm. A massa aqui eu não mexi, então isto aqui vai virar esta integral. E a massa que está aqui embaixo eu coloquei para fora da integral, uma vez que a massa é constante. Ou seja, quando você tem uma distribuição contínua de massa, este somatório vira uma integral. E a coordenada x do centro de massa vai ser 1 sobre m integral de x dm. 1 sobre m integral de x dm. Mas eu tenho coordenada y também. O y do centro de massa vai ser 1 sobre m integral de y dm.
Eu tenho Z. Z do centro de massa vai ser 1 sobre m integral de Z dm. Então eu preciso resolver essas integrais para calcular o centro de massa de uma distribuição contínua de massa. Agora não tem como usar um somatório, o corpo é extenso, o corpo é grande, não dá para contar todas as partículas que tem ali. Então é assim que a gente calcula as coordenadas do centro de massa. Para calcular, eu estou integrando na massa. Eu preciso correlacionar esse dm com x. Tá? Como que eu escrevo essa massa como uma função de x, por exemplo? Ou de y? Ou de z? Depende. Eu preciso que esta massa seja algo integrável. Aí se não tiver, o x é constante, ele sai da integral. Integral de dm da massa total. Aí é trivial. Mas, antes de eu falar que o x é constante, eu preciso saber como que a massa se comporta com o x. E é claro que se eu tenho esses três caras, a soma deles, vetorialmente, me dá o R do centro de massa, que eu posso escrever como sendo 1 sobre a massa total, integral de R dm. Para a gente descobrir como que a massa varia ali com x, com y, com z, a gente vai lançar mão do conceito de densidade de massa. O que é densidade de massa? Aliás, o que é densidade de alguma coisa? Densidade de alguma coisa é quanto daquela coisa ocupa uma dada região do espaço. Essa região do espaço pode ser um espaço linear, pode ser um espaço superficial ou volumétrico. Por exemplo, pessoas numa fila. Uma fila só tem comprimento. Eu vou desprezar, eu quero saber pessoas ali. Então não vou levar em conta a largura. Eu quero saber quantas pessoas tem na fila para cada comprimento. Então eu vou falar em densidade linear de pessoas. O que é linear? Que está ao longo de uma linha. Eu quero saber quantas pessoas eu tenho por metro dessa fila. É uma densidade linear de pessoas, é um número de pessoas ocupando um espaço. Ah, mas e se as pessoas estivessem distribuídas numa área? Se as pessoas estiverem distribuídas numa área, por exemplo, imagine uma área assim. Quantas pessoas eu tenho distribuída numa dada área? Se é um número de pessoas numa região do espaço, então é uma densidade. Densidade de pessoas. Então eu quero saber pessoas por área. Isso é uma densidade de pessoas. A gente chama, quando está numa área, de densidade superficial. Uma densidade superficial é quanto de pessoas está por área. Eu estou usando exemplo pessoas, mas vale para qualquer coisa. Densidade de carros numa dada área, densidade de casas numa dada área, densidade de formigas numa dada área, densidade de elétrons numa dada área. Falar em densidade superficial é falar, por exemplo, quantas pessoas existem por metro quadrado, por centímetro quadrado, por milímetro quadrado, por quilômetro quadrado. Isso é uma densidade superficial. E agora eu quero saber quantas pessoas estão distribuídas num espaço tridimensional, ou seja, num dado volume. Imagine que eu tenha agora um volume aqui, ó.
nem uma sala ou coisa. E eu tenho pessoas distribuídas ao longo de todo esse volume. Tem gente pendurada aqui no teto. Tem gente escalando a parede. Tem gente agachada aqui, deitada no chão. Tem pessoas espalhadas por todo esse volume. Então, eu vou falar em densidade volumétrica. Densidade de pessoas, volumétrica. É número de pessoas por volume. Ou seja, número de pessoas, por exemplo, por metro cúbico, por centímetro cúbico, por quilômetro cúbico. Isso é densidade de pessoas. Eu posso aplicar isso a qualquer coisa. Densidade de elétrons, densidade de moléculas, densidade de partículas, densidade de carros, densidade de aviões, de peixe. Densidade é quanto de alguma coisa você tem num dado espaço. Esse espaço pode ser linear, superficial ou volumétrico. Eu vou falar de densidade de massa, porque a gente está calculando o centro de massa, então nos interessa a densidade de massa. A densidade de massa é quanto de massa eu tenho num dado espaço. Ou seja, quantos quilogramas eu tenho naquele espaço. Esse espaço, se for linear, é comprimento, é metro, por exemplo. Quilograma por metro. Se ele for superficial, é uma área, quilograma por metro quadrado. Se ele for volumétrico, é por volume, é um metro cúbico. Tá? Então, quilograma por metro cúbico. Então, a densidade de massa é massa numa dada região do espaço. Vamos falar sobre densidade linear de massa. É a massa distribuída ao longo de uma linha. E a gente vai dar um símbolo para ela que é lambda. A letra grega lambda. A densidade linear de massa, o símbolo é lambda. Alguns livros usam a letra grega ρ com o índice L. ρL, densidade linear. Quando é que eu uso densidade linear de massa? Quando o comprimento do objeto que eu quero medir a densidade for muito maior do que a largura e a altura. Ou seja, eu estou desprezando a largura e a altura ali, só estou levando em conta o comprimento. Por exemplo, pega um fio do poste. Um fio de 1 km de comprimento, só me interessa nele densidade linear. Por quê? O comprimento do fio de 1 km é muito superior que a largura do fio, ali, o diâmetro do fio, que vai dar alguns milímetros. Então, eu estou considerando apenas o comprimento e desprezando as outras dimensões. A unidade no Sistema Internacional de Densidade Linear de Massa é o quilograma por metro. Quilograma por metro. Então, dado, por exemplo, uma barra, que eu estou desprezando a largura e a espessura, eu só vou olhar para o comprimento dela. Uma barra de comprimento L e massa M, a densidade linear da barra é a massa total da barra pelo comprimento da barra, medida em quilograma por metro no Sistema Internacional. É a massa total pelo comprimento total. Se a distribuição de massa nessa barra for homogênea, o que é homogênea? A massa está distribuída por igual. Então, se eu pegar um pedacinho dessa barra, a densidade não muda, a densidade é constante. Então, toda vez que você tem uma distribuição homogênea, a densidade é constante para todo o material. Significa eu pegar um grande pedaço do material, o material inteiro, um pedacinho dele, a densidade dá o mesmo resultado, desde que a distribuição seja homogênea. Por exemplo, vamos pensar na água. A densidade volumétrica da água é de 1 grama por centímetro cúbico.
Como a água se distribui de maneira homogênea, uma gota de água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E uma piscina de água também tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Porque a distribuição da água, da massa da água é homogênea. Se a distribuição da massa nessa barra for homogênea, eu posso pegar um pedacinho infinitesimal dessa barra de massa dm e largura dx aqui, ó. Bem pequenininho. E a densidade vai dar a mesma coisa. Então, quem é lambda? dm dx. Daqui eu tiro dm para pôr lá naquela integral. dm é lambda dx. Então, quando eu tiver que calcular o centro de massa de um corpo que só tem comprimento considerável, aquele dm da integral eu posso trocar por lambda dx. Lambda é constante, a densidade de massa, de densidade linear de massa do material, e dx é um comprimento infinitesimal. Vamos falar em densidade superficial de massa. Eu vou usar o símbolo sigma minúsculo ou ρ índice S para indicar densidade superficial de massa. Eu vou usar o sigma, tá? Mas tem livro que usa ρS. Quando é que eu tenho densidade superficial de massa? Quando tenho massa distribuída numa área. Ou seja, uma área ela tem comprimento, chama esse comprimento aqui de A, ela tem largura B e ela tem uma espessura aqui C, ó. Quando o comprimento for da mesma ordem de grandeza da largura e ambos serem muito maior do que a altura, que é a espessura, aí eu vou desprezar a espessura, só vou olhar para a área aqui, ó. Só vejo o comprimento e largura aqui, ó. Então, quando a massa está distribuída num sistema assim, a gente fala em densidade superficial de massa. A unidade no sistema internacional é o quilograma por metro quadrado. Quilograma por metro quadrado. Então, dado uma área aqui de massa M, uma área de massa M e área a densidade superficial de massa, sigma, é a massa total dividido pela área total. Massa total pela área total. Se a distribuição de massa for homogênea, eu posso pegar um pedacinho infinitesimal desta área, um pedacinho infinitesimal dessa área de massa dm e área dA. Se a distribuição é homogênea, a densidade vai ser a mesma. Então, eu posso calcular a densidade superficial de massa como sendo dm dA. E daqui eu tiro dm. dm é sigma dA. Quando eu estiver integrando uma área para calcular centro de massa, geralmente eu vou trocar aquele dm da integral por sigma dA. Mas a gente está integrando em relação ao x, né? E aí... Mas a área aqui depende do x. Sim. Tá? Você vai ter um termo de x. Por exemplo, a área desse aí seria xy. O x aparece, então tá tranquilo. Então, a área... integral dupla, né? Você vai evitar integral dupla aqui. Na verdade, você vai pegar, por exemplo, suponha que você está calculando assim, o x do centro de massa. Suponha que você tem uma área aqui, ó. E você vai colocar as coordenadas aqui do teu sistema assim.
Vou colocar as coordenadas x e y. Daqui a pouquinho a gente vai ver como faz isso, mas só para... a geometria de uma placa retangular acaba ficando, não precisa nem usar integral, né? Se for... Não, aí acaba, mas serve para qualquer, o princípio é o mesmo para qualquer outro. Então, por exemplo, imagina que aqui seja y e x, meu sistema de coordenadas, e eu coloco, tem uma área aqui para calcular. Então, tá aqui. Tá aí. Eu quero o centro de massa. Eu sei que o centro de massa, x do centro de massa, é 1 sobre m, integral de x dm. Mas eu sei que a massa está distribuída de maneira homogênea. Então eu posso escrever que o meu dm é sigma dA. Então, para calcular, eu preciso pegar uma área dA infinitesimal. Então, o que eu faço? Eu vou lá na minha placa e seleciono um pedacinho infinitesimal dela. Esse aqui, olha, tem uma área dA. Ele tem uma área dA, tá vendo? A largura dele aqui é infinitesimal, é dx. Mas a altura dele é y. Então, quem é dA? dA é base vezes altura. A altura é y e a largura é dx. Então, meu dm fica sigma dA, y dx. Então, quando eu for fazer essa integral, ela ficaria assim para mim. Integral de x dm. dm é sigma y dx. O sigma é constante, o y é constante, sai da integral, virou integral de x dx e eu resolvo minha vida. Então é assim que a gente vai fazer. Só estou mostrando, a gente vai ver lá na frente, mas só estou mostrando para esclarecer a pergunta do colega. Se o y não for constante? Oi? E se o y não for constante? Não, nesse você tem que saber selecionar aqui. Tá? Nesse caso mas... eu já escolhi, a escolha é arbitrária. Se você escolher errado, vai ficar mais complicado, eu não posso tirá-lo da integral. Aí eu tenho que saber escrever y em função de x. Sim. Tá? Mas você vai ter que olhar para o problema e tentar falar, poxa, por exemplo, eu poderia selecionar uma área de outro jeito? Poderia selecionar uma área assim, não poderia? E infinitesimal. Sim. Aí aqui ela tem largura dx e dy. Pronto, então quem é dA agora? É dx dy. Escolhi para a mesma figura. Na hora que eu colocar aqui, agora vai aparecer dx dy. Eu vou ter que ter uma integral dupla. Aí eu vou ter que rebolar para achar a função disso. Então, é o critério de escolha que vai facilitar a sua integral aí. Tá? Mas, então, claro, depois que a gente resolve um conjunto de exercícios, ali você vê o sistema, você pega o jeito. Então, é sempre importante. Por que eu escolhi? Porque esse retângulo tem um tamanho fixo. Quando eu peguei esta retângulo de altura y e largura dx, isso dá uma área dA também. Mas aqui o y para mim é constante, facilita a minha vida. Todos eles vão dar o mesmo resultado, mas alguns vão ficar mais difíceis de resolver do que outros. Então é o critério de escolha, é a maneira como a gente escolhe essa área que vai ser importante na resolução do problema. Mas você vai ver que a maioria desses problemas, para física 1, ele é mais simples. Quando a gente estuda em mecânica, a gente vai estudar centro de massa de figuras exóticas, mais exóticas, aí complica mais, tá? Mas aqui pra gente não tem muito segredo, não. Esse tipo de integral você vê em cálculo. O professor de cálculo resolve essas integrais que costumam aparecer assim. Inclusive, você pegar o Guidorizi ali, mesmo o Leitold, tem lá um capítulo de exemplo de cálculo de centro de massa. Mas está aqui. Então, para a gente achar o dm, quando você tem uma área, é assim. E densidade volumétrica de massa. Vou usar a letra grega ρ.
Eu uso ρ, mas tem livro que usa ρv. Tá aqui. É quando tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura são considerados. Nenhuma dimensão é desprezível. A unidade é quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Então agora eu tenho um volume aqui. Esse volume tem uma massa m e volume v. Então a densidade volumétrica é ρ é massa sobre volume. Que isso aqui a gente aprende lá na 5ª série, no 6º ano do ensino fundamental. O que é densidade? Densidade é massa por volume. Quando você está falando disso, você está falando de densidade volumétrica. Se a distribuição for homogênea, eu posso pegar um pedacinho infinitesimal desse cubo aqui, ó. Esse pedacinho infinitesimal de massa dm e volume dv. Se eu dividir um pelo outro, a densidade vai dar o mesmo resultado. Então, ρ dm dv, daqui eu tiro dm, é ρ dv. E é esse dm que muitas vezes eu substituo lá na minha integral. Tá aí. Pessoal, se o corpo tiver uma distribuição contínua de massa, o processo de simetria continua valendo. O centro de massa se localiza sobre um eixo de simetria. Se o corpo tiver massa distribuída homogeneamente e for um polígono regular, eu estou falando em polígono porque eu estou pensando no plano, mas depois a gente pode extrapolar isso para o espaço. Então, o centro de massa vai se localizar no centro geométrico do corpo. Como que eu localizo o centro geométrico de um corpo? Vamos pegar um retângulo. Como é que eu localizo? Você pode fazer o encontro das duas diagonais. Então, se eu pegar aqui duas diagonais, o encontro dele me dá o centro geométrico. Pego essa diagonal e essa diagonal. Isso para quadriláteros funciona bem. O centro geométrico está no encontro dessas duas diagonais. Se isso aqui tivesse massa e distribuição homogênea, o centro de massa também estaria aqui no centro geométrico do corpo. Tá? Só se a distribuição de massa for homogênea. E se eu tiver um círculo e a massa estiver distribuída homogeneamente, o centro de massa vai estar no centro geométrico do corpo. Onde que é o centro geométrico de um círculo? É o centro dele. O encontro de pelo menos 2 diâmetros. Pego daqui aqui. Pego daqui aqui. Então, o centro de massa se localiza aqui. Se localiza aí porque é o centro geométrico do corpo e porque esses eixos são eixos de simetria. E se eu tiver um triângulo? Vou desenhar um triângulo aqui. Tem aqui um triângulo. Como que a gente acha o centro geométrico de um triângulo? Se alguém já estudou geometria plana ou fez o curso de desenho geométrico, sabe que o centro geométrico de um triângulo é o encontro das 3 medianas. Então, as 3 medianas... Baricentro, né? Isto. O baricentro. Mas por que ele chama baricentro? Baris, em grego, é peso. Porque... Então, baricentro é centro de gravidade, que coincide muitas vezes com o centro de massa. Então, o nome baricentro vem lá da física, mas geometricamente é o centro geométrico do corpo. Então, olha, vamos traçar as 3 medianas. O que é a mediana? É aquela linha reta que sai de um vértice e vai até a metade do lado oposto. Sai de um vértice e vai até a metade do lado oposto. Sai de um vértice
e vai até a metade do lado oposto. Aonde as três medianas se encontraram é o centro geométrico do triângulo. Se esse triângulo tiver uma massa homogeneamente distribuída nele, então ali é o centro de gravidade. E lá na geometria a gente aprende que o centro geométrico ele está na proporção 1/3, 2/3. Então se eu pegar essa lateral aqui, ó, posso pegar qualquer lateral, vou escolher essa. O centro geométrico vai estar aqui, ó. Não é aqui que ele está? Então, ó. Ele divide essa linha em duas partes. Aqui é 2/3 e aqui é 1/3. Se esse lado vale, por exemplo, B, então é 2/3 de B, 1/3 de B. Então, o centro de massa de uma figura triangular, ele sempre vai estar na proporção 1/3, 2/3. A menor distância é 1/3, a maior distância 2/3 do lado. Ah, professor, mas isso você fez para essa base, vale para qualquer lado. Se eu pegar aqui, ó, pegar essa distância, o centro de massa divide aqui. Então, aqui também está dividido na proporção menor distância 1/3 e 2/3. 2/3 de quê? Deste tamanho vertical. Tá? Então, para o triângulo, ele é bem tranquilo. Ah, e se for para uma outra figura exótica? Ah, aí você vai ter que dividir essa figura em partes menores. Então, olha, para o triângulo, se tiver massa distribuída, o centro de massa se localiza no centro geométrico dele. No triângulo, chamado de baricentro. No quadrado, idem. No círculo, idem. E numa figura retangular, idem. E todas essas figuras têm eixo de simetria. Então, aqui, ó, isto aqui é um eixo de simetria. Ó. Isso aqui é um eixo de simetria, dividir o triângulo em duas partes iguais. O centro de massa tem que estar nesse eixo. Esse aqui é um eixo de simetria também. O centro de massa tem que estar nesse eixo. E esse aqui é um eixo de simetria, o centro de massa tem que estar nesse eixo. Então, vai estar no encontro dos três. Esse aqui é um eixo de simetria. O centro de massa tem algum ponto dessa linha. Aí eu pego outra diagonal, que também é um eixo de simetria. O centro de massa tem que estar em algum ponto. Se tem que estar nessa, vai estar na interseção das duas. Aqui, qualquer diâmetro que eu pegar é um eixo de simetria do círculo. Basta pegar dois diâmetros e retangular idem. Olha aqui este problema. Determinar o centro de massa da barra fina uniforme de comprimento L mostrada na figura. Barra fina quer dizer que a espessura dela ali está desprezível, mas ela tem um comprimento L. Então ela só tem comprimento. Então eu já penso em densidade linear. Essa barra tem um comprimento L. E ele me deu um sistema de coordenadas. Ele colocou a origem aqui na parte esquerda da barra. E a barra sobre o eixo X. Se ela é fina, espessura é desprezível. Então ela não tem tamanho aqui, ela só tem comprimento. E o comprimento é L. E o autor aqui foi até bonzinho. Ele já te deu o que parte para você selecionar. Então tá aqui, olha. Como é que eu calculo o centro de massa? Se ele tem uma massa com distribuição contínua, ele não fala, mas eu vou chamar a massa dessa barra de emão. Então, a barra toda tem uma massa emão. O comprimento é L. Eu vou selecionar um pedacinho infinitesimal dessa barra. Está aqui, ó. Esse pedacinho. Como
esse pedacinho, ela não tem aqui espessura, ela só tem comprimento, essa largura, que esse comprimentozinho aqui eu vou chamar de dx, porque ele está no eixo x, ele é infinitesimal. E esse comprimento está a uma distância x da origem. Está aqui. Eu já sei que se tem densidade linear aqui, então dm é lambda dx. Então agora eu calculo. Só vou ter coordenada x, porque não tem o y. Tá? Se o centro de massa está ao longo do x e ele não tem tamanho para altura, então a coordenada y vai dar 0. X do centro de massa é 1 sobre a massa total integral de x dm. Então é 1 sobre a massa total integral de x. Quem é dm? Lambda dx. Tá aí. Eu vou integrar ao longo de x. Então, vou integrar de 0 até o tamanho x total. O x total me dá o tamanho da barra, que é L. Então, vou integrar de 0 a L. O lambda é constante. Sai da integral. Então, se eu tirar o lambda da integral, isso vai ficar assim. X do centro de massa é lambda sobre m, tirei, integral de 0 a L de x dx. Espera aí, mas quem é a integral de x dx? É x quadrado sobre 2. Então, isso aqui dá lambda sobre m, x quadrado sobre 2, variando de 0 até L. Que é o que está escrito aqui. Coloca L no lugar do x, vai dar L quadrado sobre 2. Coloca 0, vai dar 0. Então, vai ficar lambda L quadrado sobre 2m. Está aqui. Esse é o centro de massa da barra. Veja que ele ficou em função do lambda. Tá certo, tá certo? Mas o ideal é a gente devolver para esta expressão a definição de lambda. Quem é lambda? Lambda geral. Lambda é a massa total sobre o comprimento total. Então, você substitui aqui, exatamente. Aí você vai ter em termos das coordenadas de distância. Fazendo isso, se lambda é m sobre L, então vai ficar L ao quadrado sobre 2m vezes lambda, que é m sobre L. Ó, m com m cancela, 1L quadrado com L cancela, sobrou L sobre 2. Portanto, a coordenada do centro de massa é metade do comprimento da barra. Ela se encontra no meio da barra, o que já era de se esperar. Uma barra que tem massa distribuída de maneira uniforme e tem uma geometria bem definida, um comprimento, o centro de massa está no meio dela. Então, aqui o cálculo da coordenada do centro de massa desse sistema. Olha este outro problema. Determinar o centro de massa do aro semicircular de raio R e massa total M. Considere a distribuição de massa homogênea. Quando ele não fala nada, ele te dá um aro, você supõe que esse aro tenha só comprimento, largura e espessura. Você não está vendo profundidade nem largura, apesar do desenho, se não colocar largura você não enxerga. Como ele nada definiu, eu estou considerando que este aro só tem comprimento. Só comprimento. Ele já me deu o sistema de coordenadas, x, y. Está no centro, que seria o círculo formado aqui por esse aro. Mas o aro é só meio círculo. Esse aro tem raio R. E aqui que ele faz? Ele pega um pedacinho infinitesimal aqui, ó. Um pedacinho infinitesimal desse aro.
para analisar. O aro, ele está chamando este comprimento infinitesimal de ds. Se aqui tem um ângulo θ, esse intervalozinho forma um ângulo infinitesimal dθ. Ora, como que a gente define ângulo? Toda vez que você vai trabalhar com ângulo, e geralmente numa dedução onde o ângulo entra, a gente sempre coloca o ângulo em radiano. Então, qual a definição de um ângulo em radiano? Um ângulo em radiano, ele é o comprimento do arco, por exemplo, o arco AB. É o comprimento do arco dividido pelo raio. Essa é a definição de ângulo. Este ângulo aqui, ó, dθ, como é que eu defino ele? É o comprimento do arco que eu estou chamando aqui de ds. Dividido pelo raio. Daqui eu tiro que ds é r dθ. Então, eu vou escrever esse comprimento desta maneira, em termos do ângulo. O problema já deu isso aqui, ó. Mas se ele não desse, essa é uma análise que a gente faria. Então está aqui, ds é r dθ. Quem é a coordenada do centro de massa? Aqui, o Tipler, o que ele faz? Ele colocou em termos do r vetor. Não precisava, você poderia calcular o x e o y. Eu já aviso de antemão. Isso tem um eixo de simetria, não tem? O y não é um eixo de simetria, divide esse aro em duas partes iguais. Então, a coordenada do centro de massa vai estar sobre o eixo de simetria. Então, não preciso calcular para o x e para o y. Se o y é um eixo de simetria, o centro de massa está no y, então a coordenada x vai dar 0. Mas eu vou seguir o que o autor fez aqui. Quem é a coordenada do centro de massa? É 1 sobre m integral de r, ele está usando em termos de r dm. Mas quem é r, um vetor r qualquer aqui? O vetor r é xi mais yj. Então aqui vai ficar assim para mim. Coordenada do centro de massa é 1 sobre m integral de xi mais yj dm, que é o que está aqui, ó. Agora, quem é x? Se eu pegar este pedacinho aqui para analisar, foi ele que eu peguei, ó. Esse pedacinho aqui, foi esse pedacinho que eu peguei. Quem é o x para ele? Ora, o x para ele é esta componente aqui, ó. Esse é o x. E ele vale quanto? É a projeção do raio nesse sistema, como está com o ângulo é cosseno. Então, isso aqui, x vale r cosseno θ. E o y aqui vale r seno de θ. Então, x eu troco por r cosseno θ. E o y eu troco por r seno θ. Pus o r em evidência aqui, ó. Tá aí. Quem é dm? Se eu só tenho comprimento, dm é lambda dx. Cuidado, dx ali é quando eu tinha um comprimento x, que meu comprimento é s, então é lambda ds. É por comprimento, é densidade linear, lambda ds. Mas quem é ds? R dθ. Então é lambda r dθ. Então, minha coordenada do centro de massa vai ser 1 sobre m integral de r cosseno θi mais seno θj dm, lambda r dθ. Tá aqui.
Agora, quem for constante eu tiro da integral. Quem é constante? O lambda é constante, sai da integral. O r é constante, este r vezes esse r dá r quadrado, sai da integral. Então ficou lambda r quadrado sobre m. O i também, só que agora eu vou integrar, fazer a integral da soma. Integral desse mais a integral desse. O i vem para fora dessa integral. Integral de cosseno θ dθ, mais a integral de seno θ dθ. Aqui é i cosseno, integral cosseno, mais j integral seno. E eu vou integrar de quanto a quanto? Como eu tenho meio círculo, vou integrar de 0 a π. Então, vou integrar de 0 a π cosseno θ dθ mais integral de 0 a π. Ora, quanto que dá a integral de... Vamos fazer essa integral aqui. Quanto que dá a integral do cosseno? Cosseno de θ. Olha, a derivada do seno é cosseno. Então, a integral do cosseno é seno. Então, a integral do cosseno de θ, estou fazendo essa integral aqui, ó, chamar de asterisco. Então, a integral do cosseno dá seno de θ. Variando de 0 a π, isso aqui é seno de π menos seno de 0. Seno de π é 0, seno de 0 é 0, isso aqui dá 0. Ou seja, essa integral zerou, que é o que eu tinha feito. O centro de massa em x tem que estar no zero, pela simetria do problema. Então, esse cara aqui zerou. Só vai sobrar o outro termo. Então, vamos fazer essa integral agora. Chamar de 2 asteriscos. Ó, integral do seno. Se a derivada do cosseno é menos seno, então a integral do seno é menos cosseno. Então, essa integral dá menos cosseno de θ, variando de 0 a π. Isso aqui vai ser menos cosseno de π menos cosseno de 0. Cosseno de π dá menos 1. Com menos da frente dá 1. Menos cosseno de 0 dá 1. Com menos da frente dá menos 1. 1 menos menos 1 dá 2. Então, essa integral deu 2. Então, essa aqui zerou e essa deu 2. Então, substituindo ali, isso aqui vai ficar como? Aqui eu não tinha feito aqui ainda, mas está aqui, ó. Aqui vai dar de 0 a π, aqui vai dar 0, e aqui vai dar 2. Então, aqui zerou e aqui deu 2. Então, aparece o 2 aqui. Deixa eu fazer do meu jeito aqui. Então, isso aqui vai ficar assim. Coordenada do centro de massa vai ser lambda r ao quadrado sobre m. Aqui ficou 2, vezes 2. Então, 2 lambda r ao quadrado sobre m. Mas, quem é lambda? Lambda é a massa total pelo comprimento total desse aro. O comprimento desse aro é de meio círculo, então ele é πr. Substituindo o lambda ali, vai ficar R do centro de massa é igual a 2 sobre m, lambda m sobre πr, vezes r ao quadrado. Vamos ver se eu fiz certo.
O comprimento do aro é πr, porque uma volta inteira é 2πr. Eu só tenho meio, então é πr. Aparentemente está certo. Então isso aqui vai dar, m com m cancela, r quadrado com r cancela. Isso aqui vai sobrar, escrever aqui em cima. Então o r do centro de massa deu 2r sobre π. J, né? Porque tem um J aqui que sobrou. 2r sobre π, J. Vamos ver o resultado aqui como que ficou. Então, lambda é m sobre πr, tá certo? Aqui integrou, aqui vai dar 2j, essa integral aqui dá 0. Então, 2r sobre πj, certinho. Ou seja, está, como eu disse, no eixo y, pois só tem o componente j, está no eixo y, que é um eixo de simetria, e o centro de massa tem valor 2r sobre π nesse sistema de coordenadas. Olha que interessante. Vamos fazer aqui. O aro, eu tenho ele assim. O aro está aqui. Opa, isso não é aro. Se aqui é o 0 e esta altura toda aqui vale r, essa altura aqui, daqui até aqui vale r, o centro de massa tem que estar no eixo y e ele vale 2r sobre π. Então, π é aproximadamente 3. Pega o dobro desse raio, joga para cima e divide por 3. O centro de massa deve cair por aqui. Mais ou menos, esta altura aqui deve valer 2r sobre 3. Então, repara uma coisa. O centro de massa não se encontra no aro. Ele se encontra fora do aro. Então, o centro de massa não está localizado no aro, mas ele está fora. É possível isso? Sim. O centro de massa, dependendo da geometria do corpo, ele não se localiza no corpo. Ele se localiza num ponto que, se toda a massa daquele corpo tivesse naquele ponto, daria o mesmo comportamento. Então, é interessante o aro saber que o centro de massa de um aro não está localizado no aro, mas fora dele. Isso acontece, por exemplo, com essas geometrias mais curvas. Você pega, por exemplo, um bumerangue, aquele... Aonde que está o centro de massa do bumerangue? O centro de massa de um bumerangue está por aqui, ó. Fora dele também. Esta é a ideia. Movimento do centro de massa. Olha esse martelo, ele foi arremessado, ele é um objeto extenso. Mas eu posso analisar o movimento do martelo simplesmente acompanhando o movimento do centro de massa do martelo. Que aqui eu não vou saber bem onde que ele está. Não sei se esse ponto representa o centro de massa dele. Mas se representar, ó. Então eu teria a trajetória do centro de massa do martelo. Então estudar o movimento do centro de massa é muito importante. Veja, se o centro de massa se desloca pelo espaço, ele tem uma velocidade. Qual é a velocidade do centro de massa? É a variação da posição do centro de massa no tempo. Isso é velocidade do centro de massa. Então está aqui.
A velocidade do centro de massa é a variação da posição do centro de massa no tempo. Se eu olhar para poucas partículas, posso escrever na forma de somatório. Então eu vou fazer isso aqui o seguinte. A velocidade do centro de massa vai ser a derivada no tempo da coordenada do centro de massa, que é isso. 1 sobre m, somatório de mi, ri. Como o emão é constante, eu posso colocar para fora da derivada. Fica 1 sobre emão. O somatório, a derivada de uma soma é a soma das derivadas, então eu posso jogar a derivada dentro do somatório. Então vai dar somatório em i de mi. Como quem está variando é a posição, eu aplico a derivada lá na posição. Derivada de ri dt, que é o que eu fiz aqui, ó. E aí vai achar uma velocidade em x e uma em y, né? Sim, sim. Aí você vai ter o centro de massa, ele é um ponto, então ele tem coordenadas x, y e z, se tiver no espaço. Por isso que eu estou usando a letra R aqui para generalizar isso. Certo, aí se deriva nas duas posições. Isso. Quando eu faço com R, tá tudo embutido. Depois é só decompor o R em xi mais yj, né? Sim, sim. Mas aqui, olha, quem é dr dt? Dr dt é o dri dt, é o vi. Então isso aqui é uma velocidade i, que é o que está aqui, ó. Ou seja, a velocidade do centro de massa é o somatório em i de mi vi sobre m. É a velocidade de cada partícula do meu sistema multiplicada pela massa e somada. Então é só trocar. Onde era a coordenada x ou y ou z, eu troco pela coordenada v. Então, por exemplo, imagina que eu tenha 3 partículas aqui. Essa aqui tem uma velocidade v1. Essa tem uma velocidade v2. E essa tem uma velocidade v3. O centro de massa do sistema suponha que esteja aqui. Quando essas partículas se movimentarem, o centro de massa vai mudar de posição. Portanto, o centro de massa vai se deslocar com uma velocidade. Qual é a velocidade do centro de massa? Vai ser m1 v1 mais m2 v2 mais m3 v3 sobre a massa, a soma das massas. É assim que a gente calcula a velocidade do centro de massa. Ora, se eu passar a velocidade do centro de massa para cá multiplicando, ó, ou melhor, pegando o m multiplicando aqui, isso é uma igualdade. Passo o m para cá, vai ficar mv do centro de massa é igual ao somatório de mi, vi. Mas espera aí. Massa vezes velocidade é momento linear. Isto aqui, ó, é momento linear P, PI. Então, eu tenho um momento linear aqui, olha. Vai ficar assim. Somatório de mi e vi é PI, mas o somatório de todos os momentos lineares me dá um momento linear total. Então, a massa vezes a velocidade do centro de massa me dá um momento linear total do sistema. Então, eu posso escrever que o momento linear total é o produto da massa total do sistema pela velocidade do centro de massa dele. E quem é a aceleração do centro de massa? É a derivada da velocidade do centro de massa no tempo.
é que eu tenho que derivar isso aqui, ó. Fazendo a derivada disso, dá 1 sobre m, somatório de mi, dvi, dt, derivada da velocidade no tempo e aceleração ai, isso dá 1 sobre m, somatório de mi, ai. Mas somatório de mi, ai, massa vezes aceleração é força. Então, isso é o somatório de todas as forças que agem no corpo. Se eu passar esse m para cá multiplicando, se eu pegar este m e passar para cá multiplicando, eu vou ter massa total vezes a aceleração do centro de massa é igual ao somatório de mi ai, mas isso é Fi. Ora, isso aqui é a força resultante. Portanto, a força resultante é a massa total vezes a aceleração do centro de massa. É por isso que a gente usava força resultante levando a massa total de todos os corpos e dava certo. Porque, no fundo, todos os cálculos que a gente estava fazendo, a gente estava levando em conta o centro de massa. Lá quando trabalhava com os bloquinhos, aquela coisa toda. Então, aqui nós temos massa vezes aceleração do centro de massa dá força resultante. Ó. Força resultante é a soma de todas as forças externas que agem sobre o corpo. Então, massa, velocidade do centro de massa dá momento total. Então, a gente pode afirmar que o momento linear total de um sistema de partículas é igual à massa total do sistema multiplicado pela velocidade do centro de massa deste sistema. E que a força externa líquida que age sobre um sistema de partículas é igual à massa total do sistema multiplicado pela aceleração do centro de massa. Então, são conceitos importantes que a gente vai utilizá-los daqui para frente. Olha esse problema que interessante aqui. Ó. Um cilindro está parado sobre uma folha de papel sobre a mesa. O papel é puxado para a direita, provocando o rolamento do cilindro para trás em relação ao papel. Como se desloca o centro de massa? Veja, essa moça puxa o papel para cá. Naturalmente, o papel vai puxar esse cilindro, mas o cilindro rola para cá. O centro de massa do cilindro está aqui. Como que se movimenta o centro de massa? Bom, apesar do cilindro rolar para trás, nós acabamos de ver que a soma das forças externas que agem num sistema é a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa. E a gente sabe pela lei de Newton que força resultante e aceleração vão sempre para o mesmo lado. Então, se ela aplicou a força para cá, a aceleração do centro de massa vai ser para cá. Ou seja, apesar do cilindro rolar para trás, o centro de massa se desloca em direção à moça. Ele vem para o lado dela. Parece contraintuitivo, mas você pode fazer a experiência. Claro que ele vai se deslocar por um intervalo muito curto. Na hora que perder contato com o papel, ele rola para trás. Mas, naquele instante que você puxou, que a força está agindo nele, ele vem para frente. Então, normalmente, o que você vai ver é ele se deslocar para cá um pouquinho e depois rolar e ir embora para lá. Mas o centro de massa, durante a ação da força, se desloca no sentido da força. Bom, eu paro por aqui. Agora não há tempo de resolver outros exercícios, mas eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado.